Olá, minha amiga e meu amigo concurseiro, estamos aqui de volta, né? Tô, inclusive até atendendo a pedidos do Reginaldo, né? Que ele vai fazer lá a prova do CRP 14ª Região, Conselho Regional de Psicologia. A gente volta aqui para poder destacar para vocês, então, fazer raio-x aqui em relação à banca Quadrix, tá? Que a gente sempre fazia, o ano passado nós fizemos bastante aí, o pessoal gostou, pedindo de volta aí que a gente fizesse, e aqueles aulões ali de prática que a gente sempre estava fazendo. Então, aqui eu vou fazer um raio-x assim, principalmente na perspectiva do edital do Conselho Regional de Psicologia, tá? 14ª região, que é do Mato Grosso do Sul. Mas as disciplinas que eu comentar aqui, esse raio-x, ele vale para as mesmas disciplinas que se aplicando a outros conselhos, tá? E outras provas de conselhos. Então, por isso que aqui não está tão restrito assim a esse edital, porque essas disciplinas elas costumam ser comuns, principalmente nos cargos de nível médio, para todas as provas de conselho que a banca faz, ou outros concursos, apesar que ela faz mais provas de conselho regional e federal. Mas então a gente vai destacar aqui, olhar esse cargo, que é o cargo de nível médio, mas vale também para cargo de nível superior no caso da disciplina, né? Se a disciplina cai lá também, praticamente não muda muita coisa, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre, principalmente nesse edital, as disciplinas que aparecem nesse edital e quais são os pontos mais importantes, como é que está a recorrência da banca, e aí a gente avança depois para aulões pontuais nessas disciplinas, ou seja, conversando de maneira mais específica nos tópicos ali dessas disciplinas. Então hoje aqui vai ser um apanhado geral de que forma essa banca costuma cobrar essas disciplinas aqui, em especial essas que ela trouxe para o cargo de nível médio, lá para o CRP 14ª região, tá bom? Então desde já eu já agradeço o Reginaldo aí por ter indicado essa pauta para que a gente pudesse aqui colaborar com todos vocês nesse processo aí, né, nessa vida de concurseiro aí, de estudar, daquele sonho do cargo público ali, de passar na prova. Então eu estou aqui para colaborar com vocês, tá bom? Então bora lá, avançando aqui na nossa apresentação. Eu vou destacar aqui para vocês a primeira disciplina que aparece no edital é língua portuguesa, tá? Conhecimentos básicos. A prova trouxe conhecimentos básicos com língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e matemática e atualidades. É um edital padrão, típico, tanto para nível médio quanto para nível superior. A banca Quadrix ela faz isso, copia e cola o mesmo edital sempre, aí com raras exceções que ela às vezes incrementa um detalhe ou outro, né? Às vezes não vem informática, mas vem outra coisa aqui. Então, raríssimas as exceções, ela vai alterar alguma coisinha aqui, mas português, raciocínio lógico e atualidades é o que está vindo sempre, tá? Então isso aqui contempla os outros editais também, tá? E os outros cargos também, ok? Então ela costuma dividir a prova em conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, e aí ela vai distribuindo a quantidade de itens, tá? Eu chamo sua atenção para o seguinte: a banca ela está cada vez mais se aproximando do estilo Sebrasp, CESP e Sebrasp. Ou seja, se você for observar, as provas estão vindo com não mais com múltipla escolha e com itens de certo e errado. E na maioria das vezes, 120 itens, que é o número que normalmente a banca Sebrasp trabalha. Então perceba que a gente pode focar, de repente, em às vezes até estudar também, se não tiver aqui um quantitativo interessante de itens, de questões para você estudar, pegar sim questões da banca Sebrasp para se preparar para uma prova como essa dessa banca, tá? Porque ela está cada vez mais próxima, ela está se inspirando bastante no estilo Sebrasp, CESP, Sebrasp, tá? Inclusive na língua portuguesa, então que é a primeira que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. O edital promete lá em conhecimentos básicos 40 itens, tá? E aí a nossa expectativa, por tradição, tá vindo aí 12 de língua portuguesa, então a nossa expectativa aí é de 12 itens, tá? Não é garantido, mas a nossa expectativa é que venha 12 itens. E aí dentro de língua portuguesa, se você ainda não começou a estudar, né, se você está perdido aqui nesses 7 tópicos, em qual você estuda primeiro, bem, eu destaco para vocês que a banca ela está cobrando principalmente a parte de compreensão e interpretação de textos de maneira mais ampla, ou seja, a maioria das questões, você vai ver que praticamente metade das questões que ela cobra
ou vem cobrando nos últimos 2 anos, às vezes até mais um pouco, ela é direcionada à compreensão e interpretação de textos. Então treine bastante os itens aí, as provas anteriores de compreensão e interpretação de textos, porque costuma ser a quantidade maior de itens na prova de língua portuguesa, tá? Sempre tá lá, é um tópico que você sabe que sempre tá lá. E às vezes você até fala bem assim, mas interpretação e compreensão é só ler o texto. Não é bem assim, tá? Quem é um concurseiro sério que está se preparando sabe que não é verdade. Isso você tem que perceber as nuances da forma de perguntar. Às vezes a forma de perguntar ali já vai direcionar para alguma coisa, a banca você já vai perceber que ela já vai estar querendo alguma coisa ou outra. Então não é bem assim não, tá? Não ignore, não subestime esse ponto aqui, porque é um ponto bacana de você conseguir, né, a quantidade de itens que a prova trouxer desse tópico, e é um tópico que talvez você não demanda tantos pré-requisitos quanto outros tópicos ali, tá bom? Então esse aqui é o tópico número 1 que eu destaco para você. E o outro tópico que eu destaco para você que a banca vem cobrando bastante é o 6, tá? Reescrita de frases e parágrafos. Isso aqui é o carro-chefe da banca Sebrasp, tá? E a banca Quadrix, ela tá indo na mesma linha. Tá? O único detalhe desse tópico número 6 é porque reescrita de frases e parágrafos, se você for observar, não é um conteúdo em si, porque na verdade ela está cobrando tudo, ela vai cobrar tudo aqui, vai cobrar morfossintaxe, vai cobrar, né, tanto a morfologia quanto a sintaxe, acentuação, pontuação. Ela pode cobrar tudo, né? Cobrar só conjunções, cobrar verbo. Então aqui, esse tópico sozinho, ele é o mais cobrado. Mas ele é o mais cobrado também porque ele abarca todo o resto. Todo o resto aqui dos tópicos está embutido aqui dentro desse tópico número 6. Mas, professora, eu não estudei todos ainda, não estudei verbo, não estudei aquilo lá e tal. Estude por questões, então, pelo menos, se você tiver muito apertado, estude por questões e aí já olhe ali a parte de reescrita, tá? Principalmente questões comentadas. Já observe ali a parte de reescrita de frases, porque ali vai te dando um norte de um ponto de partida, porque às vezes algumas pessoas, não, eu vou estudar primeiro o artigo, depois pronome, depois verbo, depois acentuação, todos os casos, pontuação, e aí não dá tempo às vezes de chegar na prova. Se você não tiver uma boa base ali anterior, às vezes pode ser que não dê tempo, dependendo do seu ritmo. Eu recomendo você estudar a partir dos próprios itens de reescrita mesmo, tá? E ali você vai percebendo quais os pontos que você deve estudar e ali você vai direcionando o seu olhar para aqueles pontos que você está percebendo que está vindo mais, tá? Logicamente não é a melhor maneira de se fazer, mas um edital na praça de repente seja uma estratégia interessante, caso você assim considere também, tá? Em relação a essa parte de reescrita, pessoal, principalmente concordância, tá? Concordância verbal nominal, ela é uma parte interessante ali. Pontuação, acentuação, crase, são tópicos que aparecem aqui escondidos, apesar que eles estão ali em outros lugares, mas vai aparecer aqui para vocês. Então é importante você ficar de olho, tá? A questão também de conjunção. Estude bastante conjunção, pronome e verbo. Já que se não der para você estudar tudo ali, se você não for conseguir estudar tudo de morfologia, de morfossintaxe ali, estude pelo menos verbo, pronome e conjunção, tá? Isso vai te ajudar bastante, tá? Mesmo nas questões de sintaxe, a noção boa de conjunção, ela já te dá um norte bacana, tá? Aquela questão de elementos de coerência, coesão, anafórico, catafórico, pronomes relativos também, tá? Cuidado. Anafórico e catafórico não é daqui não, é da parte mais de cima aqui, da parte de texto mesmo, mas é que eu lembrei aqui agora e estou destacando para vocês, tá? Então, assim, muitas questões, estude muitos itens aqui de compreensão, interpretação e de reescrita, e na reescrita, quando aparecer vírgula, você estuda vírgula. Quando aparecer uma análise de verbo, estude verbo. Quando aparecer uma análise de qual é a função ali do travessão? Aí você vai lá, estuda travessão, já aproveita e estuda vírgula também, estuda 2 pontos. Então, de repente você pode tentar, já com o edital na praça, o estudo reverso ali pelas questões mesmo nortear. Porque língua portuguesa é um universo, então você vai cada dia, né,
é um mundo ali para você estudar. Se você não conseguiu estudar todo ainda, de repente seja uma boa você fazer isso, tá? Então eu já destaquei os dois principais pontos que a banca vem cobrando. Redação oficial, ela tá cobrando? Sim, não é todo concurso que ela cobra, tá? Eu digo que talvez seja um dos tópicos menos cobrados pela banca, mas que você não deve ignorar, certo? Mas você tem outras coisas, de repente, como prioridade para estudar aqui dentro da língua portuguesa e, de repente, por último, você dá uma olhada nas questões de redação oficial para perceber como ela está cobrando, tá bom? É um tópico que dá para pegar mais rapidamente, mais perto da prova, beleza? Avançando aqui, pessoal, nós temos informática, tá? No caso de informática, eu até preparei separadamente uma análise para vocês, porque eu estava buscando ali tentar filtrar um pouco mais para vocês, que eu tinha uma noção geral, tinha uma percepção geral de quais seriam os tópicos mais cobrados, mas eu resolvi pegar as 4 últimas provas para poder observar, principalmente em 2020, como foi o perfil, como é que a banca trouxe. E aí, a partir dessa análise, de repente, você pode, de maneira estratégica, escolher alguns tópicos para dar uma ênfase, já que informática também tem bastante coisa, é um tópico às vezes meio subjetivo, porque por mais que você mexa em computador, às vezes você fala, ah não, informática é mole, eu mexo em computador. Não, você mexe em computador, mas às vezes pode cobrar uma coisa muito específica, uma tecla de atalho que você não usa. Então vale a pena você dar uma olhada no perfil e de repente fugir daqueles tópicos mais subjetivos e naqueles mais teóricos, que é mais garantia de que se cair você vai saber o que é, né? Programas de navegação, às vezes tem umas coisas muito subjetivas, assim, que às vezes, na prática, ali no dia a dia, você não costuma fazer daquela maneira e a prova vai cobrar e quer saber o resultado daquilo. Então, isso às vezes mata em algumas questões, né? Então, por isso que é bom a gente ir na parte teórica, porque é mais certo, assim, você vai com mais segurança, né? Porque não vai, de repente, surpreender muito. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz um raio-x aqui para vocês, vou tentar destacar aqui, vou abrir a planilha, para vocês perceberem de que maneira isso apareceu lá na prova. Deixa eu sair aqui da apresentação, vocês já estão vendo aqui, mas eu ainda não estou pelo meu retorno. Deixa eu só abrir aqui e ampliar um pouco a imagem para vocês, tá? Ó, acredito que tá melhor para visualizar, né? Acho que tá melhor aí para vocês observarem. Mas veja o seguinte, pessoal, eu fiz esse recorte, eu peguei então a prova do Crefono, auxiliar administrativo, peguei a Crefono 5 e Crefono 1, primeira região, quinta região, e peguei aqui também uma prova bem recente, que é a prova da Prefeitura de Canaã, de fiscal e analista, tá? E aqui de profissional administrativo e aqui de auxiliar administrativo. Então, algumas de nível médio, uma de superior, 2 de superior, só para a gente perceber mais ou menos como é que está aqui o estilo, tá? Em relação à informática, veja comigo aqui que o tópico 1, ele normalmente frequenta bem a prova, tá? Ele é um tópico que vale a pena estudar porque tem bastante coisa mesmo para estudar e muita coisa teórica ali. Então, é uma coisa que, às vezes, lá na prova, você não vai ter muita surpresa, tá? Então, aqui essa parte inicial, que é de utilização de ferramentas, aplicativos, procedimentos de informática, tipos de computadores, conceitos de hardware e software, instalação de periféricos, são coisas talvez mais próximas do que a gente costuma fazer ou já fez alguma vez. Então, de repente, é interessante a gente dar uma olhadinha. Perceba que tá vindo, na Crefono 1 fiscal não veio, mas para profissional administrativo, para nível médio já apareceu. Então, de repente, vale a pena a gente ficar de olho nesse tópico. Das questões que eu analisei, do quantitativo que eu analisei, dessas quatro últimas provas aqui, foi quase 10%, tá? Não é pouco. Veja que não vai ser pouco, porque aqui, ó, eu até destaquei para vocês em amarelo o que mais apareceu, tá? Então, é um tópico interessante. Aqui, a questão de planilhas, apresentações, pacote Office, versões 2010, 2013 e o Office 365, que é o mais recente ali, né? O mais que todo mundo está usando nesse momento, mais ou menos, foi um dos tópicos que mais caiu, tá? E aqui uma coisa que me impressionou. Eu jurava que seria a questão de editores de texto, né, e planilhas, e eu fiquei surpreso.
nos últimos itens que é o mais apresentações, programas de apresentação, tipo PowerPoint ou Impress lá no Linux, né, que é do BR Office e do LibreOffice, né, do que editor de texto. Apesar que quando eu puxo 2019, 2020, edição de texto vai aparecer bastante junto com planilha, mas me chamou a atenção em 2020 a quantidade de itens trazendo esses aplicativos de apresentação, de slide, né? Detalhes sobre esses aplicativos. Me chamou a atenção, fiquei curioso em relação a isso, né? Aqui, principalmente, você saber bastante coisa ali sobre editor de texto, o Word, por exemplo, né? É muito importante aqui, o Excel e o PowerPoint. E as versões lá do LibreOffice, né? Do Linux, ali, do BR Office, que são os equivalentes lá nesse sistema. Então, ó, quase 20%. Então é um custo-benefício danado fazer bastante questões sobre isso para você perceber de que maneira a banca está buscando, tá? Agora, disparado, o tópico mais cobrado aqui foi noções de sistema operacional, tá? Então, noções de sistema operacional, noções básicas do Windows 7, 8 e 10, tá? Das versões 7, 8 e 10. E por incrível que pareça, né, aqui nós tivemos uma quantidade maior do Windows 8, tá? Das questões que eu analisei, inclusive nas provas de 2020, cobrando o Windows 8, tá? A gente está no 10, né? Todo mundo provavelmente está usando o 10, mas ainda há uma quantitativa de cobranças muito interessante em relação ao Windows 8, tá? Windows 7 bem menos, que está bem mais distante, né? O mais antigão aqui. Mas o Windows 8 ainda tá caindo bastante. O Windows 8 até que ele é bem familiar ao Windows 10, assim, muita coisa próxima, né? Do que em relação ao Windows 7, que é o mais distante dos três. Mas eu daria uma olhadinha então, né, em algumas coisas ali, algumas revisões do Windows 8, para não ser pego de surpresa ali, tá? Eu até fiquei impressionado. E veja que toda a prova caiu, ó, aqui no auxiliar administrativo da prefeitura de Canaã, no Crefono. Então, pelo menos 2 itens apareceu na prova. Então, se você de repente, eu quero começar a estudar agora informática, eu começo por onde? Eu iria pelo sistema operacional, tá? Tendo em vista a quantidade de itens que foram cobrados. Depois eu iria para o pacote Office, tá? E lógico, tem que estudar os outros também. Eu estou dizendo assim, qual tem mais relevância aqui, qual que a banca está buscando mais. Então eu iria nesses aí que eu destaquei para vocês. O que mais aqui, pessoal? A outra coisa que achei bem interessante, a parte de rede de computadores, que é importante também, ó, 15%. Então aqui, noção básica de rede de computadores, intranet e internet, principalmente internet. A parte de protocolos, aquela parte de protocolos eu percebi vindo ali. E aqui também a parte de programas de navegação, Mozilla, Firefox e Google Chrome, né? A noção básica dos 2 principais aí programas de navegação. Então também veio um quantitativo interessante, tá? Então, principalmente para as provas de conselho, isso veio e sempre estava lá presente, sempre tinha lá pelo menos 2 itens, tá bom? A parte de correio eletrônico vem menos, tá? Cada vez menos, vem caindo essa parte de correio eletrônico. Sítios de busca, né, e pesquisa na internet andou aparecendo em uma prova no Crefono 1, justamente para nível médio, tá? Conceitos de organização, gerenciamento de pastas apareceu aqui só na prova de analista, mas é um assunto básico, assim, trivial, que é importante ficar esperto com ele, mas em termos de cobrança, principalmente em 2020, foi mínima, tá? Segurança da informação apareceu em 2 momentos, tá? Só que aqui naquela parte mais voltada para a parte teórica mesmo, ali de procedimentos, mas não apareceu nesse recorte que eu fiz dessas 4 provas essa noção de vírus, tá? E pragas virtuais. Mas se você puxar de 2019 a 2020, ela aparece de maneira significativa lá em cima, no top 4, top 5. Então, apesar nesse recorte que eu fiz aqui, não aparecer, eu não descarto estudar. Ou seja, é um tópico que tem que estudar mesmo. E essa parte aqui de antivírus, firewall também,
tá? Porque esses tópicos 9, 10 e 11, eles estão conectados. Normalmente eles vêm, às vezes, dentro da mesma unidade ali do livro, que se for buscar, ela vai estar dentro do mesmo pacote. Então, querendo ou não, estudando um, você vai ter que caminhar para o outro. Não dá para estudar, por exemplo, vírus e pragas virtuais sem estudar antivírus. Então, esses assuntos, eles estão conectados. Esses três tópicos aqui, ó, eles, para mim, estão bem conectados, tá? Porque fazem parte do mesmo pacote. Então, por isso que é um custo-benefício interessante estudar também, mesmo não tendo vindo aqui, porque é um assunto que está caindo bastante, a banca CESP gosta muito, a banca Quadros gosta muito, mas curiosamente nesse início de ano, 2020, não veio tanto quanto estava vindo, tá? Então é um sinal aí que de repente quando a gente puder fazer essas provas novamente, quando essas provas forem liberadas aí pós-pandemia, a gente de repente vai ter o retorno de cobrança desses itens aqui, tá? Procedimentos de backup 1 não veio tanto assim, não vejo tão custo-benefício assim estudar esse tópico antes de estudar os outros que eu falei. Então eu tentei destacar aqui, por exemplo, em amarelo, aqueles tópicos que acabou concentrando 80% mais ou menos dos itens dessas 4 provas. Então coincidiu que são 5 tópicos iniciais aqui do edital, mas eu incluiria o tópico 9, 10 e 11 no seu estudo, tá? E nos primeiros, tá? Eu colocaria no mesmo nível de importância do sistema operacional, tá? Então, cuidado com isso aqui, beleza? Deixa eu retomar aqui, para a gente voltar aqui, deixa eu retomar para o slide aqui, só para a gente avançar ali de novo. Deixa eu retornar aqui, que aí a gente continua aqui a apresentação, tá? Então, olha só, pessoal. Informática era isso que eu queria falar para vocês. Agora, raciocínio lógico, que nós temos? Raciocínio lógico e matemática, a gente até é importante fazer essa separação, tá? Porque a parte de raciocínio lógico, eu costumo até colocar mesmo, ó, raciocínio lógico, olha só a parte da lógica e matemática, matemática, tá? As questões de matemática, o pessoal mistura e tal, eu particularmente prefiro olhar separadamente. O que eu destaco para vocês? É de obrigação, a primeira coisa que você tem que estudar é a parte de lógica, tá? Pura. Então, tabela verdade, conectivos, a equivalência, negações, aquela coisa toda é importantíssimo, tá? Importantíssimo, porque toda a prova cai. Na sequência, aí já é mais matemática, mas está dentro do escopo ali do raciocínio lógico, né? Mas é mais matemática, eu digo porque matemática básica, que você já estudou, pelo menos lá no ensino médio alguma vez na vida, é a parte de análise combinatória, que é princípios de contagem, arranjo, permutação e combinação. Isso aqui é extremamente importante, porque tem frequentado, inclusive dessas últimas provas que eu fiz o recorte, nós tivemos ali, teve prova que teve 5 itens só disso aqui. Então é um assunto importantíssimo. Saber calcular na grama, né, determinar na grama, essas coisas assim, permutação, nem que seja o básico, mas você tem que chegar na prova tendo uma noção mínima ali, tá? Ah, vai montar uma comissão com tantas pessoas, né? Vai montar uma comissão, tem 20 pessoas, de quantas maneiras podemos montar comissões com 6 pessoas? Então aqui é um assunto super importante. Probabilidade é um assunto mais curto, de repente você consegue estudar, incluir no seu estudo aí análise combinatória e na sequência probabilidade, porque são assuntos ali normalmente caminham próximos. Depois, qual é o outro assunto importante? Então, na minha opinião, mais importante, segundo mais importante. Aí o terceiro assunto mais importante, pessoal, eu coloco aqui o 5 e o 6, tá? Esses 5 e 6, que é a noção de conjuntos, e a parte de razão e proporção, para mim, é o terceiro mais importante. Esses 3 aqui são muito importantes. Primeiro que razão e proporção, ele vai incluir operações, propriedades e aplicações. Isso aqui vai estar embutido dentro de tudo quanto é coisa aqui. Mas equações, inequações, sistema de medidas e volumes é o que menos você tem que se preocupar num primeiro momento. Primeiro, se preocupe aqui com essa parte de lógica e na parte de matemática com princípios de contagem e depois grandezas diretamente proporcional, inversamente. Aqui dentro, em razão e proporção, entra também porcentagem, tá? Estudar porcentagem, aqueles cálculos com números, com percentuais,
é importante, aquela matemática básica mesmo, tá? É importante aqui estar de olho, porque está frequentando bastante a prova, tá? Então é importante a gente ficar esperto aqui com esses assuntos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o próximo tópico, tá? Próximo tópico aqui já é conhecimentos complementares. Então, tudo que nós vimos ali atrás era conhecimentos básicos. Daqueles tópicos ali, a expectativa é uns 12 itens de português, informática uns 10, raciocínio lógico uns 10, e a gente ainda tem atualidades, tá? Que eu nem coloquei aqui, porque só tá escrito, né? Atualidades e tal. Nem trouxe aqui para vocês, mas atualidades é um assunto que, assim, pode cair tudo que você imaginar, e não tem assim, eu queria um livro de atualidades. Não tem, né? Você tem que estar lendo, tem que estar acompanhando bem ali. Eu fiz algumas anotações aqui, eu percebi que a banca está buscando muitos textos, reportagens dos sites da BBC, do G1, da revista Época, BOL e revista Veja. Tá? Então, você tem que estar acompanhando todo dia, abrir ali o jornal quando der, o site ali desses portais aqui, ler as principais manchetes, né, acompanhar ali as principais manchetes, principalmente no que diz respeito à política internacional, à saúde, ao meio ambiente, essas coisas assim são muito importantes, que é o que a gente está vendo cobrar, tá? Então é importante abrir e dar uma olhada, passar um tempinho ali todo dia, dar uma olhadinha, mas ler a notícia completa, não ficar lendo só o lead não, a notícia completa ali para você ter uma noção mais profunda ali do esquema. Decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões importantes do Supremo, tá sendo matéria de prova lá. Aí você fala, mas decisão do Supremo numa prova de nível médio para um conselho de fonoaudiologia? Sim, tá? Sim, mas atualidades, cai atualidades, então pode cair qualquer coisa. Então a gente tem que ficar de olho nesses pontos, tá? Vez ou outra eu percebo que quando tem uma prova para um lugar específico, por exemplo, Conselho de não sei o que lá do Tocantins, aí às vezes eles estão cobrando uma reportagem de um jornal local, um jornal de Tocantins, ou uma notícia voltada para Tocantins. Então, isso eu estou vendo em algumas provas, tá? Então, quando a prova ela é direcionada a um estado ali, às vezes está vindo uma manchete associada ao estado de um desses jornais ou de um jornal local, tá? Então, isso está aparecendo lá para vocês, tá bom? Então, fique de olho nesse detalhe aí, porque é importante. Então, todo dia dá uma lidinha. No caso aqui do CRP 14, né, 14ª região, Mato Grosso do Sul, dá uma olhadinha nas notícias do Mato Grosso do Sul, de repente o G1 Mato Grosso do Sul, ficar sempre antenado ali nas notícias. Essa prova ela tende a demorar um pouquinho ainda, pelo menos uns 3 meses, por conta da pandemia, 3, 4 meses aí. Então, provavelmente vai ser cobrado alguma coisa desses 4 meses aí que antecedem a prova. Então, fique de olho, tá bom? Então, em relação a atualidades é isso, e atualidades a expectativa é de 8 itens, tá? Uma expectativa aí de até 8 itens, no máximo 8 itens, de 5 a 8, tá? Que aí fecha os 40 lá de conhecimentos básicos. Conhecimentos complementares, nós temos um edital padrãozão também da banca. Tirando o tópico 5, essa parte aqui de legislação e ética na administração pública, isso aqui cai em todo o concurso de conselho ou todo o concurso da banca Quadrix, tá? É um edital padrãozão. Essa parte aqui sempre cai. Aí, às vezes, eles incluem aqui a legislação específica. Eu até fiquei surpreso de não ter vindo legislação específica aqui nessa prova do conselho, tá? De ter vindo aqui o código de ética do órgão, por exemplo, o código de ética da psicologia, tá? Do conselho de psicologia, coisa nesse sentido. Não veio aqui em conhecimento básico, né? De complementar, e normalmente é tradição vir aqui, né? Eu até estava olhando lá, para esse cargo não vai vir em lugar nenhum, né? Mas para os outros cargos vai cair lá na parte de conhecimento específico, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito comum vir o regimento aqui e tal, do conselho. Eu achei interessante, é engraçado, eles não colocaram aqui, tá? Tem edital que eles não colocam mesmo, não coloca nada do órgão, e outros eles já colocam bastante aqui. Então, o que me chamou a atenção aqui? Licitações, tá? Licitações. E aí, a lei de licitações, eles trouxeram aqui a 8666 e a 10520. Trouxe pregão e a lei geral de licitações. Se eles colocaram aqui,
É porque faz parte, lógico, da atribuição do cargo, provavelmente a pessoa vai lidar com isso aqui, mas o que tem aqui de interessante? Se isso veio, pessoal, pode esperar. Isso aqui nós teremos itens com certeza. Vai ter itens sobre isso aqui. Então, pelo menos aqui na 8666, que você tenha noção das modalidades de licitação, tá? Então, pregão, concurso, leilão e tal. E aí você tem que ter também em mente a diferença das modalidades presentes aqui na 8666 e o pregão, porque às vezes eles vão querer cobrar o comparativo. A comparação do pregão com a 8666 vai colocar que são modalidades de licitação, aí vai, de acordo com a lei 8666, aí vai colocar todas e incluir o pregão, tá? E o pregão não faz parte, ele tem uma lei própria ali, né? Outra coisa, informações sobre o pregão, o perfil, pregão eletrônico. Eles vão muitas vezes querer destacar para você se o pregão envolve valor, se tem limite de valor, porque aqui na 866 nós temos as modalidades que tem limite de valor, são 3, eles vão querer colocar aqui se tem ou se não tem, os detalhes da regra do pregão, tá? Quando se aplica pregão, quando se aplica as outras ali. Então, pelo menos isso vocês têm que saber. Eu nem estou falando para você estudar ainda a parte de contratos, as regras de contratos, que é a parte final do artigo 50 em diante da 8666. Eu estou colocando aqui a parte básica mesmo, tá? E se der, estude a parte de contratos, a questão das regras contratuais, de rescisão contratual, as regras de duração ali dos prazos de contrato, o básico ali dos prazos de contrato e as regras de rescisão contratual. Se indeniza, se não indeniza, quais são os direitos, quem pode rescindir, quem não pode, tá? Então isso aqui é importante para vocês. Outro detalhe, pessoal, aqui desse blocão aqui tá vindo muito a parte teórica. Então é a parte teórica da ética. Então, a percepção da ética e de moral, o conceito de moral, o conceito de ética, o conceito de valor, então essas coisas assim, fique de olho, tá? Tá vindo bastante, a banca tá cobrando essa parte, tá uma parte meio pedra no sapato aí de alguns concurseiros, tá? E aqui não trouxe o decreto, né, 11771 da ética, o código da ética, né, código de ética do serviço público. Mas quando ele pede aqui ética no serviço público, muita coisa vem lá do decreto 1171 do código de ética. Então eu daria uma lidinha no código de ética para ter uma noção geral. Porque muita coisa vem de lá, tá? Essa questão da conduta do servidor, na atuação pública, tem muita coisa lá e que, apesar de não estar especificando, isso vai te ajudar a responder, a ter uma noção geral da coisa, tá? E não veio nem o código de ética do órgão aqui, né? Então vai sair tudo daqui, as questões da ética, vai ter uma parte teórica, vai ter uma parte mais específica voltada para o serviço público, tá bom? Então às vezes vem a percepção de algum filósofo ali, famoso aqui, em relação à ética, né? A questão da ética e da moral e dos valores, de princípios, a diferença dessas nomenclaturas. Então tem a parte teórica aqui. E aqui, improbidade administrativa e processo administrativo, improbidade tem um custo-benefício bom porque é uma lei pequena, dá para você pegar rápido, assim, pegar um estudo de um dia, você faz a leitura dela toda e ainda resolve questões. Então é um custo-benefício muito bom. E é um tópico que sempre está lá, né? Improbidade é um tópico extremamente importante. Então aqui, de repente, é um custo-benefício bacana você estudar a Lei 8429, tá? Então a gente tem esses 3 tópicos aqui extremamente importantes, porque a maioria das questões serão concentradas ali. E eu viria aqui, ó, estudaria 1, 2, 3, iria no 5, que é licitações, e se der, aí sim eu estudo o processo administrativo. A 9784 ela é uma lei maior, mais extensa, com mais detalhes. Ela é maior que a da 8429, né? Mas a 8666 é a maior zona aqui. Mas é porque ela é uma lei que tem mais detalhes e tal. Então, assim, se puder, estude também, mas eu deixaria ela no último momento. Essas outras são mais rápidas de estudar. Então, por isso que eu estudaria as outras aqui. A 8666 é mais densa, mas eu já iria direto ao ponto em alguns tópicos ali, pelo menos para você não chegar muito cru em licitações, porque vai ter questões sobre isso, tá? Agora, em relação à improbidade e processo administrativo, de vez em quando cai improbidade, de vez em quando cai processo, de vez em quando cai improbidade, de vez em quando cai processo. Então a gente não sabe o que vem nessa prova, mas
dessas duas, mas essa aqui é certeza. Licitações é certeza que vai ter. Agora, aqui pode ser que só venha ou licitação, ou improbidade, ou processo. Por isso que eu estou falando para vocês que não é o custo-benefício, de repente, estudar tudo de uma vez e aí, de repente, deixar um pouco mais para o final o processo administrativo e se der, estude, se não der, foi, tá? Aqui, pessoal, ou assista pelo menos um aulão na véspera da prova, né? Noções de direito constitucional. Aqui nós temos uma situação interessante, tá? Eu vou até abrir uma planilha de novo aqui que eu preparei para vocês, porque aqui já merece um olhar também nessa planilha, tá? O que que nós temos aqui de interessante? Veja comigo, né? Aqui, nesse tópico, deixa eu só abrir aqui o meu retorno, que aí eu já vejo aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui o meu retorno primeiro, tá? Então, peraí. Só abrir aqui o meu retorno. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui, ó, Direito Constitucional. Eu tinha feito um estudo aqui, Direito Constitucional, feito um recorte também, igual eu tinha mostrado para vocês, em relação à questão das possibilidades de cobrança aqui pelas bancas, pela banca. E aí, o que eu cheguei à conclusão, né? Eu destaquei alguns pontos aqui que a banca, ela vem cobrando de maneira muito, mas muito frequente. Então, o que eu destaco para vocês aqui? A parte de classificações da Constituição, das Constituições, ela é uma parte que costuma frequentar a prova, tá? Não são todas as provas, mas é uma parte que vez ou outra aparece. A parte de conceito, em 2020, não apareceu tanto, tá? Do conceito de Constituição, Ferdinand Lassalle, aquela coisa toda, não apareceu, mas eu não iria ignorar isso aqui, porque em 2019 apareceu demais, tá? 2020 também chegou a aparecer algumas provas, não nessa que eu fiz o recorte, mas 2019, 2018 apareceu demais. Então, entre estudar classificações das constituições e conceito de constituição, de repente eu estudaria no primeiro momento conceito de constituição e depois, se desse, eu colocaria no cronograma a classificação, que é uma parte mais decoreba, é uma parte com mais detalhes, né? Princípios fundamentais, nesse recorte que eu fiz, não caiu nesse início de ano de 2020, mas ano passado apareceu em algumas provas, tá? Agora, a gente vem para a parte mais importante. Teoria geral de direitos fundamentais, aquela questão de geração de direitos, primeira dimensão, segunda geração, dimensão de direitos, é um tópico importantíssimo porque a banca está cobrando bastante, tá? Então, teoria geral de direitos fundamentais, aquela parte de geração de direitos de primeira geração, de segunda geração, terceira e tal, está aparecendo bastante. E o artigo 5º. Ah, professor, de constitucional, eu estudo o que primeiro? Artigo 5º de ponta a ponta, tá? Pode fazer 1000 questões do artigo 5º. Artigo 5º é uma coisa que sempre está, se vocês observarem, ó, em todas as provas caiu o artigo 5º, em todas as provas. Então, é um assunto importantíssimo. Isso aqui não é só para essa banca, para a banca Sebrasp também, mas veja que teoria geral também caiu, ó, bastante. Então, que é um assunto que antecede, uma parte mais teórica que antecede aqui o artigo 5º. Então você tem, ó, o artigo 5º disparado, então tem que estudar mesmo todo o artigo 5º. E aqui, remédios, eu destaquei no Conselho de Odontologia do DF, mas porque já apareceu de maneira mais explícita, mas o artigo 5º, se você estuda de ponta a ponta, lá no final tem os remédios constitucionais. Então já está embutido ali no pacote, né? Então é o assunto número 1, tá? Do 6º ao 11, direitos sociais, não veio nesse recorte, mas é importante de repente dar uma lidinha, é um assunto pequeno. Nacionalidades apareceu por 2 vezes esse ano já, é um assunto também curto e é um assunto rápido de aprender, vale a pena. Direitos políticos caiu mais, então aquela questão dos requisitos de elegibilidade, quem que o voto é facultativo, obrigatório, os cargos privativos de brasileiro também acaba entrando ali. Depois de nacionalidade aqui, nesse meio termo, costuma vir também cargos privativos. E a parte de administração pública, tá? Apareceu em 2 momentos. É uma parte que vocês vão ver que muita coisa vocês já estudaram em outros momentos aqui no edital, que acaba voltando, mas a parte dos princípios, a parte básica da administração pública aqui, ela é muito importante.
a ideia do servidor, a visão aqui para o servidor e tal. É importante, apareceu em 2 momentos, mas é um assunto importante estudar, porque é muito frequente essa questão de função de confiança, carga em comissão, função de confiança, essas coisinhas assim, e os princípios, o LIMP ali, que rege a administração pública, é importante. Então, é um tópico que não veio tanto, mas é um tópico que vale a pena estudar, tá? E não é um tópico grande, tá? Aqui a gente está falando de tópicos muito menores do que outros tópicos que vocês têm aí em outras leis, tá? Então, de repente, vale a pena. Mas eu destaco no primeiro momento que você vai estudar o quê? Artigo 5º. Em segundo momento, geração de direitos, né? Teoria geral dos direitos fundamentais. Depois, nacionalidade e direitos políticos, tá? Então, isso é o essencial, de cara. Certo? E aí, depois, se der tempo, você estuda administração pública ou então volta lá nos conceitos de Constituição e classificações. E, se der, princípios fundamentais, ok? Mas veja aqui a parte que está vindo assim com bastante força aí na prova, tá? Tá vindo com bastante força mesmo. Então, vale a pena você estudar esses assuntos porque tá aparecendo bastante aí na prova, tá bom? Deixa eu voltar aqui então para o nosso slide ali para mostrar os outros tópicos, tá? Aqui é um apanhado geral, tá, pessoal? Apanhado geral, depois a gente... É um aulão mesmo, só para você ter uma noção das possibilidades de cobrança e depois a gente avança nas disciplinas para poder estudá-las individualmente. Beleza, direito constitucional já falei para vocês, isso é conhecimento complementar, são 30 itens, né? São 30 itens aqui que o edital promete. Certamente eu imagino que 10 vem de cá, tá? E eu imagino que 5 vem daqui e pelo menos 5 aqui, tá? De 5 a 10 daqui, certo? Pode ser que, quando eu digo 5 aqui, é que eu estou incluindo licitações, improbidade também, tá? Então pode ser que venha aqui, ó, 10, pode ser que venha 10 e 10, tá? De 5 a 10, pode ser que venha 10, 10 e 10, e pode ser que venha 10, 15, por exemplo, aqui, e diminuir aqui embaixo, tá? Mas eu acho que desses dois de baixo deve vir mais de licitações, eu imagino que venha mais de licitações, mas é mais ou menos essa possibilidade, tá? E aqui a gente tem a questão do constitucional, tá? Ah, já tava esquecendo do constitucional, né? Pera aí, não, de constitucional ela tá colocando ali de 5 a 10 também, e eu de repente colocaria aqui, ó, eu vou até rever esses números aqui, ó, de 5 a 10, aqui de 5 a 10 também, e aqui 10, porque aí ficaria 10, 10, 10, 5, 5, 10. Eu imagino que pode ser mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui tá vindo muitas vezes 10, tá? Tá vindo na maioria das vezes aqui 10 itens. Então eu nem vou colocar de 5 a 10, eu vou cravar 10 aqui logo, tá? Vou cravar 10 aqui logo. E aí aqui eu posso ter 5, 5, 5, 10, 5, 5, 10, ou 10, 10, 10, tá? E aí 10 de tudo aqui, certo? Ele mesclado e 10 aqui. Mas eu acho que vem 10 de ética e 10 de constitucional, separadamente aqui. E aí o restante vem aqui misturado com esse restinho, tá? Com pelo menos 5 de licitação. Pelo menos 5 ali de licitação, tá bom? Avançando aqui, pessoal, conhecimentos específicos, tá? Auxiliar administrativo, que é o cargo que eu destaquei, que o Reginaldo até pediu para dar uma olhada. Aqui eu tenho o seguinte, noções de administração, é um edital básico também, às vezes ele expande mais a administração, às vezes menos. Aqui, o que eu destaco para vocês? Importantíssimo, noções de administração, tá? Noções de administração, principalmente na parte de estruturas organizacionais e departamentalização, certo? E depois a parte de você tem a parte de planejamento, organização, direção e controle, você tem uma noção básica de cada um, mas em especial na parte de planejamento, planejamento estratégico, a pirâmide lá do estratégico, tático, operacional, as funções ali dentro e as ferramentas ali do planejamento estratégico. Cuidado, tá? Ciclo PDCA e outras coisas ali, cuidado com esses negocinhos aí que vai aparecer aqui dentro. O que mais que é possível, né, que nós teremos ali, são 50 itens, né, são 50 itens, provavelmente 10 aqui, ó, 10 aqui com certeza vem
desse ponto inicial. Qual é o outro assunto importantíssimo? Vem aqui com certeza para vocês, pessoal, protocolo. Essa noção de arquivologia básica aqui, ó, essa parte de arquivologia, esse básico de arquivologia aqui, no mínimo 5 itens vem, tá? De 5 a 10 aqui, você pode esperar que venha aqui. Noções de administração pública. Se você for observar, isso aqui é muito direito administrativo, né? Aqui eu estou esperando pelo menos uns 15, tá? De 10 a 15 itens aqui, porque eles estão trazendo princípios que regem a administração federal, e aí nos princípios, você já até estudou o artigo 37 lá nos conhecimentos complementares, então aqui vai faltar só os implícitos, mas tem outras coisinhas, outros detalhes para arrematar nesse tópico 1, mas eu destaco para vocês de suma importância a administração direta e indireta. Todo aquele detalhe, né, de administração direta e indireta, órgão, entidade, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, autarquia, fundações, economia, sociedade de economia mista, isso é essencial, isso para qualquer concurso é o beabá e cai demais, despenca. A banca Quadrix é apaixonada por esse tópico aqui, ó, tá? Por isso que eu estou pondo uns 15 ali, porque ainda tem os outros detalhes, né? Porque eles trouxeram poderes aqui, ó, poderes e deveres do administrador. Eles devem cobrar poderes aqui da administração, imagino, né? Então essa parte é meio direito administrativo aqui embaixo, né? Não veio de maneira explícita, mas eu acho aqui eu estou vendo um certo direito administrativo aqui. Essa parte de noções de relações humanas e relações interpessoais, eu acho que ela até entra um pouco, né, um pouco ali na parte de administração, gestão de pessoas, né, eles vão tangenciar a gestão de pessoas. Esse é um assunto que pode aparecer sim, mas é um assunto tão amplo e vasto, né, que a gente tem que ficar atento ali com alguns detalhes. A questão de líder, né, motivação, liderança, cuidado com isso aí, clima, cultura, apesar de não estar explícito, pode ser que eles resolvam encaixar de alguma maneira. Noções de procedimentos administrativos e manuais, isso aqui é bem subjetivo mesmo. Ética e responsabilidade social, você já estudou um pouco de ética lá, então aqui de repente está um pouco contemplado, só que aqui com um olhar para a empresa, né? Noções de administração de pessoas e administração de materiais, ó, então aqui, ó, gestão de pessoas, cuidado aqui com motivação e liderança, os tipos de líder, motivação, pirâmide de Maslow, e aqui administração de materiais com atenção especial para protocolo, tá? E a parte de estoque, certo? Estoque, na verdade, protocolo, eu falei besteira, protocolo é arquivologia. Estoque, aqui, a parte de estoque, muito cuidado, tá? Com essa parte aí. E inventário, tá? Estoque e inventário. Aqui embaixo, em arquivologia, nessa parte de noções de arquivo, fase de arquivamento. Isso aqui é essencial. Fases de arquivamento é um assunto super importante para essa banca, tá bom? Então, acho que é isso aqui. Desses tópicos que eu apontei para vocês, aí seria o restinho, né? A gente tem 25, são 50, então a gente teria 25 distribuídos aqui. Eu creio que desses 25, pelo menos uns 15 vem desse miolinho aqui, ó. Desse miolinho aqui, ó. Desses 3 pontos aqui. Relações humanas, interpessoais, noções de pessoas e de materiais e ética. Eu acho que pelo menos uns 15 vem aqui, já fez 30, 40. Aí o restante, aí a gente não tem controle sobre o que pode vir, tá? Essas são as minhas impressões de possibilidades de cobrança, tá bom? Acho que ficou meio longo o vídeo ali, mas eu tentei esmiuçar para vocês já de maneira diretona mesmo, no edital, quais são as possibilidades de cobrança, qual é o meu olhar, minha experiência com a banca, o que eu estou vendo ela fazer, tá? Então, de repente, isso pode te ajudar e nortear o seu estudo. Nos próximos encontros, nos próximos dias aí, de repente, dia sim, dia não, eu estou pretendendo liberar um vídeo de resolução de questões desse tópico para a gente fazer uma revisão desses tópicos que a gente foi abordando aqui ao longo dessa análise, tá? E aí, de repente, não sei se eu vou fazer fixado na disciplina, ou se a gente fixa ali numa revisão primeiro de complementares, depois de específico, depois de básico. Eu vou pensar na melhor forma, mas fiquem de olho. Eu faço o convite para vocês nos acompanharem, porque a gente tende a fazer uma revisãozinha aí, que vai servir não só lá para o CRP 14, mas também para os outros concursos da banca, tá? Para as outras provas que a banca vem fazer, tá bom?
E aí eu agradeço aí o Reginaldo por sugerir a pauta e vocês também, né, por estar aqui até o final. E a gente avança aí nos próximos dias, tentando fazer essa revisão para ajudar vocês aí, né, no sucesso, a encurtar o caminho para aprovação aí, né, principalmente especial nessa prova CRP 14, tá bom? Um abração para todos vocês, continue conosco aí, até mais.